André, e o que você está fazendo hoje não é mais o que a gente mostrou até agora, mas é uma outra vida ligada ao esporte, né? Você está mostrando para as pessoas tudo que o esporte pode trazer de valor, né, para elas, né, para agregar a vida delas, e até mais que isso. Eu queria saber esse mais que isso, o que é? Bom, Esse vamos segredo lá. que você tem. Não é segredo, né? Não é um segredo, não é uma receita, mas é um caminho. Eu me construí através do esporte, a minha origem é puramente da prática esportiva. E, na verdade, o grande legado que o esporte me deixou não foram os títulos nem as medalhas, por mais que elas tenham sido importantes, mas é o processo pelo qual eu passei através do esporte, né, de aprender as grandes lições do esporte. Eu tenho a oportunidade hoje de conversar com as pessoas sobre isso. Eu sempre persegui a minha medalha de ouro e ela foi conquistada. E está na sua mão. E está na minha mão. Trouxe para tu ver. Para você ver, é uma medalha importante para mim. Deixa eu te falar um detalhe aqui bacana. Essa medalha de ouro de Atenas 2004, Atenas 2004, e quando nós recebemos a medalha, nos foi dito que no verso da medalha, em grego antigo, está escrito que eu sou apenas o guardião da medalha, que a deusa da Olimpíada me escolheu para ser o guardião da medalha. Então eu sou apenas um guardião. Se você quiser ser o guardião enquanto nós conversamos, o que você acha? Você topa? Eu acho que eu já vi muitos atletas na minha vida profissional, nesses 40 anos de televisão, receberem ouro, prata, bronze, né? Já passei perto e conversei com muitos atletas assim. E vocês não imaginam, você não imagina porque você não viu. Você não imagina o que é ver você vencer, ganhar uma medalha, né? O que a pessoa sente, a emoção que dá de ver uma pessoa pela qual você está dando a vida naquele momento para que ela seja vencedora, o cara trazer isso aqui e emprestar para você segurar um pouco. Então, fica à vontade. Realmente eu tenho muito prazer de fazer com que as pessoas vejam a medalha. Ela nunca foi para uma parede, para um quadro, nunca ela esteve intocável, porque eu acho que as pessoas precisam tocar essa medalha. Eu recebi essa medalha realmente como guardião, eu quero que as pessoas toquem. Os meus filhos tocam na medalha, ela está à disposição. Ela não pode ser uma coisa intocável, porque ela tem um significado muito além da minha vitória no voleibol, né? Ela simboliza o auge da minha carreira, ela simboliza o legado que o esporte me deixou. Na verdade, ela simboliza toda essa minha jornada de aprendizagem que eu construí através do esporte. Então, por favor, fique à vontade. E quem ganha uma medalha como essa, né? Quem atinge esse nível, quem já ganhou 7 ligas mundiais de vôlei, né? Tantos campeonatos, quem se dedicou desde criança a treinamentos exaustivos e difíceis ao extremo, chegou à exaustão de treinamento, a gente sabe como é que é o vôlei, né? Que é talvez muito mais difícil de treinar o treinamento do vôlei do que de qualquer outro esporte, né? Porque exige muito dos tendões, exige muito da musculatura, é um negócio violento, né? Tempo de bola é uma coisa que não é para qualquer um. Por isso que o Tafarel foi o grande goleiro, que jogava vôlei. E parar com isso, dizer, hoje eu não corro mais atrás disso. Como que é parar? Pois é. Sempre tive uma preocupação muito grande com isso. Eu venho de uma família extremamente humilde. Os meus pais não chegaram a concluir nem o ensino fundamental, mas eles sempre reforçaram a importância da educação e dos estudos. Eu tenho 2 irmãs mais velhas que são professoras e quando eu ingressei no esporte eu não fiz isso em detrimento da educação, que é infelizmente uma realidade do Brasil. Quando o atleta vai pelo caminho do esporte faz isso em detrimento da educação, e foi o meu acordo com os meus pais. Eu não deixaria nunca uma sala de aula, e eu sou um universitário até hoje, eu vivo estudando realmente, e é a minha paixão. E eu sempre tive essa instabilidade financeira presente na minha vida, em função realmente da nossa realidade.
Mas os meus pais sempre procuraram dar o melhor com os recursos que eles tinham disponíveis no momento. E foi muito importante isso, porque eles me ensinaram, nos ensinaram, na verdade, ensinaram a todos os filhos, para mim, a relação que é mais importante na minha vida, que é a relação entre esforço, merecimento e recompensa, né? Então, quando eu conquistei a medalha de ouro, na verdade, ela foi o fechamento de um ciclo, ela foi a consequência de todo um processo. E eu encontrei prazer no processo, e não só na conquista de um objetivo, de um sonho. E talvez... Não mudou o seu rumo, que era ganhar uma medalha de ouro, mas anexou coisas novas a esse não tem dúvida, projeto. Porque, né? Dito isso, né, essa importância de encontrar prazer e saber a relevância que o processo tem, eu consigo aplicar em qualquer área de atuação, em qualquer atividade. Eu, depois que parei de jogar, todos me falaram que, caramba, agora tu tá te aposentando, né? Tem uma frase famosa, né? O atleta morre 2 vezes. A primeira, quando se aposenta, quando para de jogar. E teve até um episódio muito engraçado que um dia depois de eu me aposentar, anunciar minha aposentadoria, me aposentar, e aí teve uma repercussão enorme, eu fui passear no shopping com a minha esposa, que eu não fazia há muito tempo. E a televisão nos acompanhou. E no meio da caminhada pelo corredor, encontramos um grupo de senhoras da terceira idade. E eu sempre tive uma afinidade com essas pessoas, né, com as senhoras, e era um grupo que adorava vôlei. E quando elas me viram, sabendo de todo o contexto que eu estava envolvido, de aposentadoria, de sair do esporte, elas me viram e já me olharam, chegaram a entortar o pescoço assim, Ceará, assim, cara, eu já sentindo um pouco de pena de mim. Assim, André, meu filho, você se aposentou, fica tranquilo que a sua passagem vai ser muito tranquila. Eu falei, gente, não estou fazendo passagem nenhuma, quem faz passagem morre, né? Exatamente, eu não estava morrendo, na verdade. A minha transição de carreira, então é importante também que eu logo identifiquei isso, eu não estava me aposentando, eu estava fazendo uma transição de carreira. Foi muito tranquila, porque eu observei o término de uma jornada no esporte como uma infinidade de possibilidades. E eu me preparei para isso. Eu acho que o grande, não é segredo, mas o grande caminho é a preparação. Preparar. É a preparação. E se tu me perguntar qual é o ingrediente indispensável, né, que sempre teve presente na tua carreira como atleta e agora eu aplico em qualquer área de atuação, em qualquer atividade que eu faça, inclusive sendo marido, pai, irmão, filho, eu acho que o primeiro ingrediente presente em qualquer história de sucesso, ou até melhor, histórias de realização, é o amor, cara. É o amor, sem qualquer tipo de clichê. O amor é que nos move, o amor nos transforma o nosso trabalho em propósito, em missão. E o amor não pode ser só um sentimento, ele tem que ser uma prática. Quem ama o que faz, quem coloca amor no trabalho, na sua atividade, se dedica, se capacita, se compromete, se engaja e se conecta emocionalmente com isso. Então é uma questão de tempo realmente para a gente alcançar um objetivo, um sonho, uma realização ou um sucesso. Até porque sucesso, se a gente for analisar o significado etimológico de sucesso quer dizer aquilo que sucede. Então o sucesso sucede preparação, entrega, doação, capacitação, qualificação. Eu acho que foi esse o grande caminho que eu resolvi trilhar em outras atividades. E eu estou muito realizado, muito satisfeito. Porque hoje você é um palestrante de sucesso, né? É um cara que leva toda essa bagagem, inclusive essa, para as pessoas, para que elas possam entender melhor que caminho elas querem seguir, de que forma elas querem seguir. Eu queria que você falasse um pouco disso agora. Maravilha. Que bacana, ouvir palestrante de sucesso, de novo lembrando, obrigado, de novo lembrando que sucesso é aquilo que sucede. Então, eu não pensei em simplesmente parar de jogar e sair falando com as pessoas. Eu fui buscar capacitação, preparação. Então, começou tudo de novo. Comecei tudo de novo. Na verdade, eu nunca larguei a universidade, né? Eu fiz a minha faculdade de educação física em doses homeopáticas enquanto
eu jogava voleibol ainda. Depois que eu parei de jogar, eu migrei o meu curso para gestão aplicada ao esporte, porque eu assumi também a gestão das pessoas de um projeto aqui em Campinas, que hoje chama Vôlei Renata. Isso. Fiz gestão aplicada ao esporte, fiz fundamentos administrativos do esporte no Comitê Olímpico Brasileiro. Depois busquei uma formação muito legal, fui divisor de águas na minha trajetória, que foi a neuroliderança, o neurocoaching, é o coaching baseado no funcionamento do cérebro. Isso realmente foi um divisor de águas. E agora, atualmente, eu estudo uma metodologia que chama homeostase quântica informacional. Talvez a gente... Fácil, hein? Tá fácil, pois é. Para falar. E eu tenho realmente muita vontade, assim, brilha os meus olhos essa maneira nova de a gente enxergar a vida, né? E quando você encontra, André, baseado nessa última informação que você deu, dessa palavra tão difícil, baseado nesses conhecimentos, quando você encontra um número de pessoas para dar uma palestra, grande, normalmente grande, ou pequeno, mas dirigido para uma qualidade por exemplo, empresários que se reúnem, ou uma empresa que reúne grupos dentro da empresa que eles querem que você... O que é que você fala para eles? Né? Ótimo, uma ótima pergunta. São vários os temas, eu tenho uma equipe que nós nos reunimos, inclusive com as empresas, para realmente saber o que eles querem. Eu customizo a minha apresentação, entendi. Então eu não tenho uma apresentação engessada, isso não me serve. Eu quero atender a demanda da empresa que me chamou. Claro. Né? Claro que alguma estrutura, algum pano de fundo que eu já construí vai servir como base para a minha apresentação. Mas normalmente nós nos reunimos com a empresa ou as empresas, com os diretores, gerentes ou CEOs, para entender qual a demanda dele. Algumas vezes eles querem uma palestra para direção, para os executivos, outras para o chão de fábrica mesmo. E alguns temas são sempre presentes, como liderança, autodesenvolvimento. O próprio amor é muito presente. Né? Hoje em dia a gente sabe, através de estudos, que o elemento intelectual não é só ele que determina a minha eficiência no trabalho. O elemento emocional, comportamental, que é o carro-chefe que vai determinar se tu vai ter sucesso ou não. E aí entra a minha parte, como um estudioso do comportamento humano, de falar de comportamento. Comportamento será, isso é muito legal, comportamento é escolha. Então eu escolho me comportamentar, eu escolho colocar amor na minha atividade, eu escolho me dedicar, eu escolho me capacitar, eu escolho me comprometer e me engajar. São escolhas. Tem um estudo do Instituto de Neurociência de Nova York que ele fala que a gente faz mais de 7.000 escolhas de comportamento por dia. Nós vivemos escolhendo, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então eu falo disso, de escolhas de comportamento, de protagonismo. O que é protagonismo? Esse termo ele vem sendo banalizado no mercado, mas ele é importante, porque protagonismo tem a ver com responsabilidade. Eu sou apaixonado por etimologia, né? Pela composição das palavras, pelos vocábulos que compõem as palavras, pelos étimos que compõem as palavras. E o significado de responsabilidade é capacidade de dar resposta. Então, quando alguém te fala assim, você é responsável pelos seus sonhos, não é uma pressão, não pode ser um fardo, não pode ser um peso que a gente carrega. Não, nós somos responsáveis porque realmente nós somos capazes, porque nós escolhemos sermos capazes. A gente escolhe se capacitar, se qualificar para realmente dar conta do recado. Então eu falo sobre isso nas empresas, tem sido muito bacana, tem sido sim, um momento de realização para mim, compartilhar na verdade, né? Partilhar com essas pessoas o que o esporte fez por mim e as grandes lições do esporte que são presentes no nosso dia a dia. E como que você lida com fama? Eu estou te falando isso porque na época da seleção de vôlei, aquela primeira que fez sucesso, que foi medalha de prata, né, em Atlanta, uma vez o Amaury, o Monta, os caras, o Renan, eu acompanhei muito esses caras,
eles diziam o seguinte, nós éramos os Beatles. Assim, Sim, e eram mesmo. por quê? Porque, cara, eles estavam treinando no Ibirapuera, por exemplo, isso eu pude ver de perto. E na hora de ir embora, o Ibirapuera era super lotado para ver o treino da seleção de vôlei. Era uma lotação igual a outra, só que não pagava, ia lá para ver o treino. À noite era uma lotação para ver o jogo. De manhã para ver o treino, só que essa da manhã não pagava. E essa da manhã só tinha mulher. Eles tinham que sair, eles mentiam. Ou seja, chegava um cara e dizia, ó, eles vão sair por aqui e tal. Eles iam pro vestiário e saíam pelo fundo, pegavam o ônibus e iam embora, porque senão eles eram rasgados. Exatamente. Você passou por isso? Vocês passaram por isso. Eu não sei se nós passamos por Bem isso perto nesta disso. magnitude. Vocês se sentiram Beatles ou Rolling Stones? Difícil fazer uma comparação dessa, ainda mais eu sendo fã dessas duas bandas, fã incondicional. Nós passamos sim por alguma condição similar. Não sei te avaliar muito Porque bem. isso é a fama, né? Sim, sem dúvida. Mais Nós voltamos do Mundial no Japão e desfilamos no Rio de Janeiro e em São Paulo em carros de bombeiro. Eu fui campeão da Superliga pela primeira vez, cheguei na minha cidade junto da minha equipe e virei herói. Então, do aeroporto até a minha cidade, carro de bombeiro. Então a gente teve muito isso, teve muita imprensa, participamos de vários tipos de programa e tal. Agora eu acho, sempre tive presente isso na minha cabeça, que a realidade eu construo. E a realidade, na verdade, é o que a gente percebe do que está acontecendo com a gente. A fama é um fator externo para mim. Eu nunca me percebi assim, nunca me vi famoso, isso teve uma relevância enorme para mim. Sim, é importante porque é um nível de visibilidade que faz parte do meu contexto profissional e é importante para mim. Mas eu acho que a única diferença entre nós e as outras profissões, por exemplo, é o nível de visibilidade. De vez em quando a gente aparece na televisão, você sempre aparece, mas acabam aí as diferenças. A gente tem que ter uma vida. Exatamente. A fama, ela é assim, tem que ficar desse lado aqui. Exatamente, até porque te afetar. Quanto mais eu me perceber famoso ou uma pessoa pública, isso eu não vou ter uma vida tranquila. E a gente está aqui nesse mundo para viver, não só para sobreviver. A gente quer ser feliz. Claro. A gente quer ser feliz. Eu também quero ser feliz. É fundamental. Eu nunca me percebi famoso, para te falar a verdade. Isso nunca foi importante para mim, pessoalmente. Profissionalmente, ótimo. É ótimo, é importante eu estar presente. Você é mais ou menos um Bob Dylan, que era famoso, mas não ligava muito. É importante, eu acho que tem que ter um equilíbrio, porque faz parte da minha profissão. E acontecem algumas situações engraçadas. Esses dias eu estava no dentista, agora acabou de acontecer. Eu tenho uma dentista super querida aqui em Campinas, a doutora Luciana, e eu entrei no consultório e encontrei uma moça da minha geração, da minha contemporânea, e estava com a filhinha de 9 anos. E ela me acompanhou na seleção brasileira, acompanhou todos os 10 anos de vitórias da minha geração, fãzaça, e não acreditou que era Ficou vermelha, ficou emocionada, chorou, me abraçou, tiramos foto. E queria mostrar para a filha que, queria fazer com que a filha tirasse foto comigo, mas a filha não me conhecia, a filha de 9 anos. Eu conhecia pelo que a mãe falava. Ela estava extremamente emocionada, assim. Então passaram aqueles 20 minutos. Mas é isso que vocês causam as pessoas. E passou aqueles 20 minutos de euforia. Quando ela acalmou, ela perguntou assim: André, o que tu está fazendo aqui? Eu falei: eu também tenho dor de dente. Então, as pessoas não entendem, que a gente tem também dor de barriga, a gente tem conta para pagar, tem essas coisas. E eu acho que é bacana isso, porque a minha abordagem nas palestras é realmente nesse sentido. Se eu for falar com as pessoas, independente da empresa, do contexto que for, e eu deixar uma distância muito grande baixo, do campeão olímpico para os humanos normais, isso não existe. A minha abordagem é de aproximação. Aí você não chega. A minha abordagem é de aproximação. Eu conquistei essa medalhinha aqui que está na tua mão, ela foi a minha medalha olímpica e eu sempre a persegui através da dedicação, enfim, tudo que já falamos. Mas cada um persegue a sua. Cada um persegue a sua. Você persegue a sua constantemente na sua jornada. O empresário persegue a medalha olímpica dentro da sua empresa. O engenheiro, o professor, a medalha olímpica
é ter um aluno consciente, aprendendo. O padeiro, eu sempre faço essa analogia, porque o padeiro, a medalha olímpica dele é fazer um bom pão para fidelizar o cliente, para que o cliente volte para aquele local, para ter uma experiência bacana, né? Então cada um percebe a sua medalha olímpica. Eu penso assim. Por isso que eu acho, André, que aquela frase que foi dita por um jogador, não vem ao caso, que existem duas mortes, eu acho que existem duas vidas. Quando você quer se dedicar à vida do esporte e depois quando você quer se dedicar a uma vida servindo as pessoas, que é o seu caso. É a vida depois do esporte. A vida depois do esporte, ela tem que ser maravilhosa também. Ela não pode ser simplesmente uma vida diferente, ela é uma continuidade daquilo que você fez. Sem dúvida. Não é isso? Sem Eu dúvida. acho que é mais ou menos isso. Sem dúvida. E tem uma frase muito bacana em relação a isso. Realmente eu, depois que fiz a minha transição de carreira, porque eu não me aposentei, e muito menos eu fiz passagem, eu descobri uma infinidade de possibilidades. Eu encontrei no dia a dia possibilidades para me reinventar e renascer. E tem uma frase muito bacana, Ceará, que é o lema da minha vida. É de um pensador, e eu sou um leitor apaixonado pela literatura, é de um pensador e filósofo espanhol chamado Ortega y Gasset. Ele fala assim: eu sou eu e minhas circunstâncias, e se não as construo, não me construo eu. Eu sou eu e minhas circunstâncias, e se não as construo, não me construo eu. E olha que bacana que é isso. Nós somos as circunstâncias que nós construímos. Né? O esporte foi uma parte da minha jornada como ser humano, como profissional, agora como pai, como marido, como filho, como irmão. Foi uma parte da minha jornada. Agora a minha jornada vai ser muito, muito longa e de muito aprendizado. E faz parte desse aprendizado compartilhar isso com as outras pessoas. Beleza, olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu vou repetir. Eu já vi muito atleta ganhando medalha de ouro no Brasil, entrevistei uma grande parte deles. Mas eu nunca segurei por tanto tempo uma medalha de ouro e muito menos fui guardião. Muito obrigado. Vou devolver para você continuar. Obrigado. Um grande abraço, muito sucesso nessa nova jornada que com certeza será tão brilhante quanto a sua dentro das quadras. Obrigado pela oportunidade, um prazer te reencontrar, né? Certeza. Espero que a gente tenha muitas oportunidades ainda de bater papo e conversar. Legal, um abraço. Voltamos.